Oiê, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre Revolução Mexicana, esse movimento de suma importância para a história da América Latina e que dá início ao século XX com grandes transformações sociais e lutas por reformas sociais e políticas. A Revolução Mexicana tem alguns aspectos. É a primeira revolução social na América Latina no século XX. É considerada também como marco aí que dá início a uma nova era contemporânea na América Latina, marcada popularmente, pela participação popular contra o latifúndio, imperialismo e o poder da Igreja Católica. Possibilita aí um cenário diverso, bastante complexo no contexto mexicano, mas também de grandes transformações sociais no país. Mesmo que a burguesia tenha se articulado para tentar controlar o poder e através também do sistema econômico capitalista que vai se propagando ao longo do processo revolucionário, a gente tem uma atuação bastante popular que vai contra e vai tentar limitar esses limites das instituições burguesas e da atuação do Estado. O contexto histórico do México é bastante difícil, marcado aí por perdas de território, pela colonização espanhola. Em 1821, a gente tem a proclamação da República e, como a gente viu, as condições da ordem colonial, de dependência, de desigualdade, de concentração de riquezas ainda permanecem, gerando aí grupos, e uma constância de conflitos sociais e de dependência econômica que faz parte desse contexto de país colonizado. Em 1848, a gente viu a guerra contra os Estados Unidos, quando o México perde diversos territórios, e aí no slide eu coloquei um mapa para ver que quase a metade do território mexicano é perdido em 1848 aos Estados Unidos. Vamos ter várias interferências a partir disso, interferências externas, principalmente da França, e a instauração de uma ditadura. A ditadura se instaura aí por longos anos através do governo de Porfírio Dias. Então essa história de colonização do México, essa perda de território, essa interferência de países estrangeiros e toda essa dependência econômica fazem parte desse contexto histórico que colocam aí a emergência de um regime ditatorial. O porfiriato foi o regime ditatorial conhecido e colocado aí por Porfírio Dias, que governou de 1876 a 1910. O Porfírio ele instaura uma ditadura e governa aí por mais de 30 anos, concentrando toda a sua atuação política e poder em sua figura. Mesmo que houvesse, esse processo de concentração de poder, de um regime ditatorial, a gente tem, por outro lado, uma certa estabilidade política e econômica muito norteada pelo momento de expressiva modernização que vai ocorrer durante aí o governo de Porfírio Dias. O México como sendo um país com muitas dependências coloniais, com muitos atrasos no desenvolvimento econômico. A gente vai ter no Porfiriato uma modernização bastante expressiva, uma estabilidade política e econômica muito norteado pela a reconciliação da Igreja Católica, pela uma atuação também de técnicas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Então vai ser um momento bastante expressivo na questão do crescimento econômico e também de exportações. Mas dentro dessa atuação expressiva de modernização, a gente vai ter uma acentuação das desigualdades sociais, A gente vai ter uma concentração de riqueza bastante significativa, uma atuação antidemocrática e uma questão muito voltada também à concentração fundiária, a desestruturação de terras aí, comunais, dos ejidos, que são as terras muito prezadas pela população mexicana, e aí a gente tem toda essa concentração fundiária, essa desigualdade econômica e concentração de riqueza que se estabelece durante o porfiriato, esse governo ditatorial.
Então a gente tem essas medidas que vão ser colocadas inicialmente, né, com muitas contradições, com uma modernização, mas também com uma concentração e desigualdades acentuadas. Diante disso, né, a gente vai começar a fazer um processo de uma sociedade moderna que vai se instaurar no México, mas cada vez mais heterogênea, né, formando cada vez mais grupos distintos. Isso vai gerar um desequilíbrio no poder gradativo e os sinais de crise começam a aparecer, né? Vai gerar um contexto de instabilidade e durante todos esses longos anos os grupos sociais vão começar a se rebelarem, né, contra essa permanência do poder no poder de Porfírio Dias. A gente vai ter uma questão norteada da Revolução Mexicana, que são a questão da terra, né? É uma revolução que vai lutar muito, né? E vai com perspectivas bastante norteadas com a reforma agrária, né? Os ejidos são os nomes dados às terras comunais, né? Compartilhadas pelos camponeses, né? Compartilhadas por camponeses de origem indígena no México. Então, a luta por ejidos, né, vai ser uma luta constante, vai ser a grande perspectiva, uma das grandes perspectivas da Revolução Mexicana. Os latifundiários, né, e no governo do Porfiriato vai ter uma significativa apropriação dessas terras comunais, né, usando aí, né, a violência ou títulos falsos de terra. E a gente vai ver que, por um lado, né, as camadas populares, os camponeses vão está atuando para a democratização, para a colocação comunal desses ejidos, e os haciendeiros, né, que são os latifundiários, vão estar aí se apropriando dessa terra, como nesse contexto histórico que a gente viu, e colocando aí o uso concentrado na terra. Então, essas camadas, né, de latifundiários e de camponeses que vão começar a entrar cada vez mais em conflitos constantes e gerando uma instabilidade nesse governo final do Porfiriato. Diante disso, a gente vai ter, antes mesmo, né, do início da Revolução, a gente vai ter movimentos de greve em vários setores, assim, industriais, tanto na indústria têxtil como na mineração. Então, a gente já tinha um cenário, né, de instabilidade econômica, de movimento aí, de insustentabilidade desse Estado porfirista, né, que se via como autoritário, né, arbitrário e violento. Em 1908, a gente vai ter Francisco Madero como representante aí da elite dos fundiários, norteando o processo que ficou conhecido como o começo da Revolução Mexicana, né? Ele vai começar campanhas ante a reeleição do Porfírio Dias. E aí, nesse movimento de Madero, né, o Madero vai participar, ele pertencia, né, a umas famílias ricas do México, e ele visava a instauração da democracia liberal. Diante disso, ele vai começar a participar de grandes campanhas, ele vai ganhar o apoio, né, da sua causa, que é o movimento contra a reeleição de Porfírio Dias. Ele vai dialogar com vários grupos sociais do México, né, tendo em vista o México que está inquieto, né, em muitos grupos se emergindo aí nesse contexto de insatisfação. E ele vai ser perseguido e ele vai acabar sendo exilado no Texas, né? E lá nesse exílio, ele acaba lançando um plano chamado San Luis Potosí. Nesse plano, ele conclama, né, o povo mexicano para fazer a revolução em dia 20 de novembro de 1910. E aí é nesse início, né, o marco da Revolução de 1910, que começa o levante através desse movimento de Madero contra a reeleição de Porfírio Dias e também convocando aí ao movimento revolucionário a partir de 20 de novembro. A gente vai ter resposta a isso, né, a esse plano bastante significativa. Vários grupos vão se colocar a favor disso, né, e diferentes setores da sociedade. O que vai acontecer, né? Diante da conclamação do Madero, a gente vai ter a renúncia do
do Porfírio Dias e também a convocação por ele a novas eleições, né? O Bandeiro ele volta posteriormente ao México e convoca em novas eleições. Mas diante disso, né, diante dos vários setores e grupos sociais, né, que vão se levantar contra esse processo que estava posto, né, o processo histórico ditatorial e visando o processo revolucionário, a gente vai ter o setor camponês com muitas insatisfações, né, e com a sua principal perspectiva de luta e de reforma agrária. E esse setor vai se aliar bastante aos ideários de Madero, né, vão ter uma confiança a esse líder. E dentro dos setores, né, camponeses, a gente vai ter Emiliano Zapata, mais voltado a grupos populares do sul do México, chegando até formar, né, o Exército Nacional do Sul. Então eles vão fazer o Exército Libertador do Sul, né, liderados aí por Emiliano Zapata. E outro representante político também, né, outro grupo social que vai se colocar na Revolução é o grupo liderado por Pancho Villa, que vão ser os do norte. E aí a gente vai ter vários grupos diferentes, né, participando aí desse comando do Pancho Villa, né, não só camponeses, mas também figuras, né, que têm particularidades no quesito trabalho. Então vai ter um grupo mais variado que vai estar presente aí sob liderança de Pancho Villa e eles vão estar localizados no norte do país. Então vão ser esses dois grandes grupos populares que vão começar a organizar, né, através desses líderes, organizações e mobilizações, né, girando aí em torno da distribuição de terras e da reforma agrária. Então, junto a isso, né, junto a esses grupos sociais, os exércitos, né, revolucionários, eles vão depor o Porfírio Dias, ele vai acabar sendo deportado e a gente vai ter a colocação aí do Madero, né? Então, mesmo com a derrubada do poder, né, do Porfírio Dias, o Madero no poder ele não vai inicialmente atender às revoluções, às reivindicações camponesas, né? Então a gente vai ter uma atuação mais com a ideia, né? Porque a ideia que ele tinha era da reeleição, da não reeleição do Porfírio Dias. E quando ele consegue atingir esse objetivo, ele meio que se volta à perspectiva de normalidade. Então, se o México conseguiu o que ele atendia, ele meio que vai dar uma estagnação ao processo revolucionário. Então ele não vai continuar avançando, né, nas lutas, principalmente nas lutas sobre reforma agrária, as perspectivas sociais que os camponeses tinham em busca, né, tinham como perspectiva revolucionária. Então o Madero, né, vai ter essa posição de estagnação quando eles conseguem derrubar o Porfírio Dias, e aí os líderes populares vão começar a gerar, né, vão se rebelar contra tudo isso e não vão aceitar esse encerramento do processo revolucionário. E é quando Emiliano Zapata lança o seu manifesto, né, chamado Plano Ayala. Esse Plano Ayala, ele é um manifesto, né, com uma redação bastante convidativa, bastante pensada, que vai visar a derrubada imediata de Madero do poder, a restituição das terras roubadas pelos latifundiários e a distribuição de latifundiários entre comunidades indígenas e camponeses pobres. Então vejam que a questão da terra ela retoma com muita força. E esse Plano Ayala, ele é bastante importante porque ele vai comunicar, ele vai servir, né, de comunicação direta à população. O Emiliano, né, o Zapata, ele tem uma orientação bastante interessante com um professor chamado Otílio Montanho. O Montanho, ele vai ter uma base mais intelectual, né? O Emiliano, ele era um camponês indígena, então essa parte intelectual vai servir de grande apoio à luta revolucionária, né? À luta Zapata. Então, o Montanho vai ajudar também a repercussão do Plano Ayala e ajudando na produção também e na execução do que foi esse plano, né? Então eles vão ter uma linguagem, um apelo bastante político, eles vão estar mais voltados ao centro-sul do México
E a essência de tudo isso é colocar, né, evidenciar para a população, para os camponeses que estão em luta, a traição de Madeiro e a necessidade de continuação da luta, da revolução pelas demandas populares, né? E aí a gente vai ter o Exército Popular de Zapata com bastante significância, né? Ele contava com mais de 30 mil soldados postos ao sul, né? Visando aí a Revolução Camponesa e a Reforma Agrária. Já o Pancho Villa, como a gente viu, localizados ao norte, né? E aí tem camponeses, braceiros e peões, né? Uma variabilidade maior nesse grupo, né? Formado, liderado por Pancho Villa. Em 1913, o Madeiro ele acaba sendo assassinado, né? Então o general Huerta ele vai ter uma ligação inicial com o processo revolucionário, com a tentativa de pacificação da revolução, e por isso que a Revolução Mexicana ela ganha uma perspectiva bastante interessante de reinvenção, né? Ela se reinventa ao longo aí do processo histórico. O que vai acontecer é que o Huerta ele vai acabar dando um golpe no Madeiro, e aí ele vai ter, né, o Madeiro que foi o primeiro líder aí revolucionário, né, ele que conseguiu nortear a adesão dos vários grupos sociais do México contra a reeleição do Porfírio Dias. O Madeiro acaba sofrendo um golpe por esse general Huerta, e a gente vai ter a instauração de uma ditadura. O que o Huerta representa nesse momento, né? Esse general ele representa o retrocesso, porque ele vai tentar um movimento ditatorial também, né? Tendo a perspectiva muito militar. Ele vai visar, né, esse movimento de restauração do porfiriato, né? Do que foi a luta inicial da Revolução. E isso a gente vai ter uma oposição que vai se colocar presente também nesse momento, e vai acabar que ele vai ser deposto, e em 1914 a gente vai ter um consenso, né, de diversos grupos sociais que não vão admitir essa atuação do Huerta, né, esse retrocesso que ele representa, e aí a gente vai ter a deposição dele em 1914 em favor aí de um governo constitucional liderado por Venustiano Carranza. Então, é nesse momento que a gente tem também umas ramificações da própria Revolução, né? Que a Revolução ela acaba tendo movimentos bastante dinâmicos nesse processo. Vou falar um pouquinho da participação das mulheres. As mulheres foram bastante ativas também nesse processo revolucionário. É importante falar sempre do recorte de gênero, né, nos processos revolucionários, assim como na Revolução Francesa. A gente já conversou sobre esse episódio, né? Teve a Marcha das Mulheres, né? Que se direcionaram para a Bastilha. É sempre bom lembrar o processo revolucionário e a participação das mulheres como integrantes, né, diretas, né, no processo de revolução. A gente também viu na Revolução Russa o movimento classista feminista, que foi de suma importância, e aí no caso da Revolução Mexicana também, e aí elas eram chamadas, né, de soldadeiras ou adelitas, né, e elas tinham um conhecimento bastante significativo das questões militares, né, houve também até uma mulher chegando à patente de coronel, então elas pegavam em armas, elas, né, tinham uma participação bastante significativa na luta armada, no movimento direto da Revolução. Isso é bastante interessante. Quem quiser pesquisar, tem bastante foto, bastante conteúdo que fala sobre essa participação das mulheres na Revolução Mexicana. E isso se reflete até hoje no México também, né, na luta constante que o México se coloca, né, frente a questões imperialistas e de dominação, que também tem essa participação presente até os dias de hoje. E aí a gente tem o movimento, né, de constituição, de instauração de um governo, né, liderado aí por Carranza, né? A gente teve a deposição do Huerta e a figura do Carranza se faz presente aí nesse momento. Em 1917, a gente vai ter a promulgação, né, sob aí o governo de Carranza, da Constituição. Nesse momento, né, o governo dele foi basicamente a grande marca do governo dele
a instauração mesmo da Constituição de 17 no México. Essa Constituição foi muito, muito importante, porque ela é norteada por muitas reformas sociais. Então, a grande característica de Carranza, né, ele teve um apoio muito grande dos camponeses, inicialmente, e também ele teve um apoio externo, né, ele acabou tendo apoio dos Estados Unidos, e isso não agradou muito os grupos sociais. Então, a gente tem esse movimento que vai se colocar à frente, né, uma atenção bastante importante dos movimentos populares que vão continuar aí a luta pelos atendimentos, né, e pelas suas reivindicações. Então, a gente vai ter a aliança, né, muito forte aí entre o Exército do Norte, né, liderado por Pancho Villa, e o Exército Libertador do Sul, liderado aí por Emiliano Zapata. Então, eles vão ter a formação cada vez maior desses grupos que vão buscar o movimento aí das reivindicações, né, as grandes perspectivas revolucionárias. Então, no governo de Carranza, a gente tem a Constituição Liberal, Constituição de 1917, e aí eu coloquei os grandes marcos da Constituição, né, ela é de caráter liberal, ela teve, né, uma atuação desses grupos muito incisiva, então a todo momento esses grupos, eles estavam juntos, né, para que houvesse a colocação das suas reivindicações. Ela regula, né, a propriedade do Estado. Isso é interessante porque ela vai expropriar, né, as riquezas do México, né, como parte aí do Estado. Então, tudo que for produzido no Estado mexicano, né, no solo mexicano, tem que ser destinado ao México, né? Reserva tem que ser destinada ao Estado. E isso vai fazer com que várias empresas, né, que não fazem parte que não fazem parte do México, né, várias empresas estrangeiras acabem saindo mesmo, porque a gente vai ter uma certa estatização, nacionalização, né, das riquezas aí do Estado, né, do país. A gente vai ter a expropriação de terras pelo Estado, né, o reconhecimento do direito dos ejidos, né, os ejidos são as terras aí comunais, e eles vão colocar aí a participação, a distribuição desses ejidos, só que o controle dos ejidos, né, das terras, eles vão ser direcionados ao Estado. Então, o Estado que controla essas terras, e aí vai acabar direcionando essas terras para a repartição familiar. Eles vão distribuir essas terras, né, e redistribuir essas terras para uma organização familiar e não comunal, como que o Zapata pretendia, né? Isso vai gerar uma certa insatisfação também. Ele queria que houvesse uma reforma agrária, essa redistribuição de terras para perspectivas comunais. O que a gente vai ter também vai ser uma moderna legislação trabalhista, então vai ter salário mínimo, horas de trabalho, condições de trabalho. Isso em 1917, gente, bem antes, né, de ter movimentos aqui de reformas trabalhistas no Brasil, no contexto inicial da Revolução Russa. Então, por isso que a Revolução Mexicana, ela marca ela é bastante importante, porque já no início do século XX, ela tem bastante transformações e reformas sociais. Então, a modernização da legislação trabalhista se faz presente, a separação da igreja e do Estado, isso é muito importante, e aí ela é considerada também como muito progressista, né? Então, ela tem um forte poder das reformas sociais e coloca aí como se coloca na frente a uma perspectiva bastante progressista. Ela foi uma conquista bastante interessante para o povo mexicano, né? Claro que vai sofrer algumas alterações ao longo do tempo, mas a conquista, né, desse movimento constitucional, ela é importante, ela faz parte, né, da história aí e contexto do México. O que a gente vai ter, né? No governo de Carranza, a gente vai ter uma vulnerabilidade, vai ter grupos de oposição, e aí ele vai começar a liderar um exército nacional mexicano que vai
atuar contra aí os grupos opositores, né? E ele via que os grupos, né, que a aliança entre os exércitos do norte e do sul se faziam cada vez mais presente, né? Eles conseguiram tomar o poder, eles conseguiram juntos entrarem na cidade do México, né, num movimento bastante de instabilidade antes da atuação de Carranza. Então, cada vez mais esse poder desses grupos se fazia presente e se colocavam aí como ameaça, né, diante de um contexto de vulnerabilidade. O que vai acontecer é que, a mando aí do governo, a gente vai ter o assassinato do Zapata em 1919. Em 1921, o Pancho Villa também é assassinado a mando aí das organizações do governo. Isso vai, né, gerar um movimento bastante difícil, né? Tipo, a revolução ela começa a ter processos de dificuldade depois, após os assassinatos, e a gente vai ter uma instabilidade, uma vulnerabilidade. Mas a questão é que a reforma agrária, né, muito almejada de forma comunal, como idealizava, né, como o Zapata tinha como convicção e norte da Revolução, acaba não acontecendo, né? Acaba não... Em 1930, a reforma agrária ainda não havia sido realizada, né? O que coloca aí a Revolução Mexicana com um movimento, né, bastante de instabilidade ao seu final, com um jogo de poderes também muito presente. E aí a gente tem a fragmentação dos grupos, né, a deixada aí do poder nas lutas. Isso vai ser um marco aí após o assassinato, né, dos grandes líderes aí da Revolução. Já pós, né, nesse contexto de pós-revolução, eu coloquei entre aspas, porque algumas, né, historiadoras e historiadores consideram que a revolução acontece até os dias de hoje, né, que a revolução ela nunca acabou, porque a luta pelas terras é a parte histórica e material do México, que houve depois, né, uma atuação imperialista, que vai ter bastante formação, né, de grupos do narcotráfico, enfim. E a concentração de renda também bastante presente. O que vai acontecer é que no governo do Cárdenas, ele vai tentar a implantação de fato das reformas sociais da Constituição de 17. Né? Então a gente vai ter a expropriação de terras, a nacionalização do petróleo, tentando fazer acontecer, né, o que foi um governo bastante interessante, porque ele vai tentar fazer acontecer de fato as perspectivas revolucionárias e as reformas sociais previstas na Constituição. Né? Por mais que após a Constituição não houve atuação das reformas sociais, né? No governo de Cárdenas, já em 1934, a gente vai ter a volta, né, das perspectivas sociais. Então, vai ter a estimulação de sindicatos, de camponeses, nacionalização do petróleo. Isso vai ser muito interessante, né? Em 48, vai ter a formação do Partido Revolucionário Institucional, e aí gerando um processo mais voltado a questões sociais, né? Os conflitos da terra elas permanecem, eles continuam até hoje, né? Foi criado ao final do século XX o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? Visando aí a luta por justiça social, o caráter marxista, e formado aí por sua maioria indígena. Então a revolução ela sempre também teve essas perspectivas dos povos originários, né, de retomar a construção histórica de um México antes do processo de colonização, né? Então essas perspectivas do povo indígena ela é bastante histórica e bastante presente, né? E se faz presente atualmente através dessas construções e organizações de luta social pós-revolução. Então aí está a importância da revolução. O movimento artístico. Durante todos os slides eu coloquei várias obras do movimento artístico conhecido como muralismo. Então, no aspecto cultural, houve o desenvolvimento dessa arte revolucionária, que era pinturas, né, em espaços públicos, nos muros, com os temas sociais da história do país e cultura nacional.
Então, eu coloquei aí algumas das principais obras do muralismo, né, realizadas pelos grandes nomes, né, o Diego Rivera, que foi marido da Frida Kahlo, o José Orozco, Aurora Reyes e David Alfaro. Então, esses são os grandes nomes, mas tem bastantes artistas e essa obra é muito importante porque ela democratiza o acesso a essa arte revolucionária e coloca aí, né, como perspectiva artística os temas sociais, a história do país, os povos originários, né, os antecedentes, né, os indígenas, o povo que sofreu um processo muito difícil de colonização, que passou por uma ditadura, né, e que se revela aí com uma perspectiva bastante reformista, né, norteada por reformas sociais, a luta agrária, que é uma luta, né, quase que sagrada, era vista como uma luta bastante intrínseca ao povo, né, mexicano, a sua história, e o Zapata tinha essa questão, né, vinculada às terras bastante forte, né, na sua atuação política durante o processo revolucionário e de colocar também a apresentação da cultura nacional, né, do povo mexicano. Então essa foi a Revolução Mexicana, é uma revolução bastante complexa, né, tem aí a atuação, a permanência, né, de governos liberais, mas os grupos, né, que lideram os exércitos, né, como do Pancho Villa, como do Zapata, fizeram aí a participação camponesa e a participação de mulheres e todo esse movimento armado que vai se fazer presente, né, e a instauração de uma Constituição que é um marco importantíssimo na história do povo mexicano.